Eu deixei meu pai morrer acreditando que eu o odiava. Não porque eu realmente o odiasse, mas porque eu era orgulhosa demais para dizer o contrário. Tenho 62 anos agora. E passei os últimos 45 anos aperfeiçoando um silêncio que se tornou meu companheiro permanente. Existe um tipo específico de peso que se instala nos seus ossos quando você percebe que ganhou uma discussão contra alguém que não está mais vivo. Não parece uma vitória, parece uma sentença de prisão perpétua. Meu nome é Daniela. Durante muito tempo, usei meu ressentimento como uma armadura. Achei que isso me tornava forte. Achei que, ao me recusar a perdoar meu pai, Roberto, eu estava protegendo a menina que eu costumava ser menos a jovem de 17 anos, que ficou em uma cozinha com cheiro de café queimado e ouviu os seus sonhos serem descartados como inúteis. Mas hoje, olhando para as minhas próprias mãos envelhecidas, percebo que aquela armadura não me protegeu. Ela apenas manteve todos os outros do lado de fora e, eventualmente, me manteve presa lá dentro. Meu pai não era um monstro. Ele não batia na gente, nem gastava o dinheiro do aluguel com bebida. Aos olhos dos vizinhos da nossa pequena cidade, ele era um homem de bem, provedor, trabalhador, confiável. Mas o amor dele era algo frio, era feito de regras, disciplina e uma expectativa rígida de gratidão. Ele acreditava que o trabalho de um pai era forjar seus filhos em algo durável, como o ferro. Ele não percebia que o ferro, se for golpeado com muita força sem o calor necessário, simplesmente quebra. A quebra aconteceu quando eu tinha 17 anos. Lembro-me da luz na sala naquela tarde. O sol batia nas partículas de poeira no ar. Eu tinha sido aceita em uma universidade na capital para estudar literatura. Eu estava vibrando com um tipo de esperança que só os jovens podem se dar ao luxo de ter. Quando contei a ele nem sequer levantou os olhos do livro de contabilidade onde estava escrevendo. Era uma frase que eu havia ensaiado na minha cabeça por anos. Ele finalmente olhou para cima, com os olhos como duas pedras de amolar. Se você for contra a minha palavra, disse ele, com a voz terrivelmente calma, não espere meu apoio. Não espere uma casa para onde voltar. Saí na manhã seguinte. Não me despedi, não levei tudo. Eu queria deixar pedaços de mim ali, só para provar que não precisava deles. Peguei o ônibus para a cidade com uma mala de alça quebrada e um coração que parecia ter se transformado em pedra. Eu disse a mim mesma que distância era a mesma coisa que liberdade. Eu disse a mim mesma que, se ele não queria apoiar meus sonhos, não merecia vê-los se tornarem realidade. Os primeiros anos foram uma luta, mas usei minha raiva como combustível. Cada vez que eu estava cansada, com fome, eu imaginava o rosto dele. Imaginava ele esperando que eu voltasse rastejando. E essa imagem me mantinha firme. Trabalhei em 3 empregos. Terminei minha faculdade e comecei uma carreira. Conheci o Paulo, um homem que era tudo o que meu pai não era. Gentil, expressivo e paciente. Quando nos casamos, não convidei meu pai. Minha mãe, Torisa, foi sozinha. Ela chorou o tempo todo, não apenas de alegria, mas pelo buraco aberto, onde um pai deveria estar. Ele pergunta por você, Daniela. Ela sussurrou para mim no banheiro do salão de festas. Ele fica olhando o relógio perto da hora em que seu trem costumava chegar. Diga a ele que estou bem, eu disse, ajeitando meu véu. Minha voz era tão fria quanto o ferro em que ele tentou me transformar. Diga a ele que não preciso do apoio dele. Eu achava que estava sendo forte. Achava que estava impondo um limite, mas à medida que os anos se transformaram em décadas, esse limite tornou-se um muro e depois uma fortaleza. Tive uma filha, Inês. Prometi a mim mesma que seria o oposto dele. Eu seria calorosa, eu seria suave e eu fui. Mas mesmo no meu calor, havia uma sombra. Inês cresceu sabendo que existia um vovô Roberto que morava longe. Mas também sabia que o nome dele era um território proibido. O tempo tem um jeito de nos enganar. Quando você tem 40 anos, acha que tem
todo o tempo do mundo para consertar as coisas. Quando chega aos 50, começa a notar o relógio correndo, mas diz a si mesma que a outra pessoa será a primeira a quebrar o silêncio. Você espera pelo pedido de desculpas que sente que lhe é devido. Você guarda rancor, lembra de cada desfeita, de cada palavra fria, de cada momento de negligência. Você se apega à sua razão como a um tesouro, sem perceber que está guardando uma caixa de cinzas. 5 anos atrás, minha mãe faleceu. Foi a primeira vez que tive que vê-lo, em mais de 30 anos. Fiquei à beira do túmulo, o calor brasileiro pesando sobre nós, e vi um estranho. Ele estava pequeno. O terno estava grande demais para ele. O homem que fora um gigante de disciplina e medo em minha mente, agora era apenas um velho frágil, apoiando-se pesadamente em uma bengala. Meu coração deu um salto estranho e doloroso no peito. Por um segundo, apenas um segundo, eu quis caminhar até ele e colocar a mão em seu ombro. Mas então me lembrei do livro de contabilidade. Lembrei-me do "não é um futuro de verdade". Lembrei-me dos 30 anos de silêncio que ele permitiu que persistissem. Meu orgulho, meu velho e fiel amigo, sussurrou no meu ouvido. Ele ainda não pediu desculpas. Por que você deveria ser a primeira a se mexer? Então, fiquei parada. Permaneci uma estátua de minha própria fabricação. Após o serviço, ele começou a caminhar em minha direção. Seus passos eram trêmulos, e ele parecia estar ensaiando um discurso na cabeça. Ele chegou a 1 metro de mim. E eu podia sentar. O cheiro das balas de hortelã que ele sempre mastigava e da lã velha do seu paletó, Daniela. Sua voz era um fio fino e rouco. Olhei-o nos olhos, assenti uma vez, um gesto frio e profissional, e me virei para procurar o Paulo. Senti os olhos dele nas minhas costas. Senti o peso da palavra que ele não conseguiu dizer, e o peso da palavra que eu me recusei a dar. Eu disse a mim mesma, na próxima vez. Talvez quando as coisas não estiverem tão à flor da pele, haverá outra chance, mas não existem próximas vezes, em uma vida construída, sobre o silêncio. Exista apenas o agora que você desperdiça, e o nunca que você herda. Viagem de volta do funeral da minha mãe foi o silêncio mais longo da minha vida. Paulo dirigia, com as mãos firmes no volante, ocasionalmente, me lançando um olhar que era metade piedade, metade confusão. No banco de trás, Inês, que na época tinha 26 anos, olhava pela janela, para os eucaliptos que passavam. Ela não perguntou por que eu não tinha falado com o avô dela. Não precisava. O ar no carro estava pesado com as coisas que eu não tinha dito, uma névoa que tornava difícil respirar. Eu continuava dizendo a mim mesma que estava certa. Continuava revendo a imagem dele no funeral. Frágil, sim, mas ainda o homem que me dissera para não voltar. Convence-me de que aquele Daniel era apenas mais uma forma de tentar retomar o controle, não um pedido de paz. Eu tinha 60 anos na época, 2 anos antes de onde estou agora, e ainda acreditava que estar certa era a coisa mais importante que uma pessoa poderia ser. Alguns meses após o funeral, o tic-tac do relógio começou a ficar mais alto. Não era um som físico, mas uma batida rítmica no meu peito. Toda vez que o telefone tocava em uma hora estranha, comecei a notar coisas que não notava antes. Notei como o cabelo do Paulo tinha ficado completamente prateado. Notei como Inês falava sobre seus próprios futuros filhos, e percebi que eu estava me tornando a geração mais velha. A percepção de que eu estava mais perto do fim da minha história do que do começo deveria ter me suavizado. Deveria ter me feito pegar o telefone. Em vez disso, me fez fincar o pé ainda mais. Sentia que, se desistisse agora, depois de 30 anos, estaria admitindo que aqueles 30 anos de raiva foram um desperdício. E quem quer admitir que desperdiçou metade da vida sendo teimosa? Uma noite, Inês veio jantar em casa. Ela ficou quieta durante a refeição, mexendo no arroz com um garfo. Finalmente, ela olhou para cima e disse: "Eu fui vê-lo, mãe." Meu coração parou. Não precisei perguntar quem era ele. Ele está morando naquela casa enorme, sozinho. Tem cheiro de papel velho e poeira. Ele nem me reconheceu de primeira. Senti uma onda de raiva incandescente, seguida imediatamente
por uma onda fria de vergonha. Você não deveria ter ido sem me avisar, eu disse, com a voz tremendo. Ela tinha se tornado uma mulher que não tinha medo dos meus silêncios. Ele não é o homem que você lembra, mãe. É apenas um velho que esquece de desligar o fogão. Ele me perguntou se você ainda gostava de poesia. Elsie lembrou. Aquela foi a primeira rachadura na minha armadura. Ele se lembrou. Passei décadas dizendo a mim mesma que ele tinha me apagado, que não se importava com meus poemas inúteis. Ouvir que ele carregou esse pequeno detalhe por 40 anos pareceu uma traição à minha própria narrativa. Se ele se lembrava da poesia, do que mais ele se lembrava? Ele se lembrava do jeito que me machucou ou apenas se lembrava da filha que perdeu? Fiquei acordada naquela noite, o tic-tac do relógio mais alto do que nunca. Olhei para o teto e pela primeira vez não pensei no que ele me devia. Pensei no que eu estava perdendo a cada dia que permanecia em silêncio. Estava perdendo a chance de ouvir o lado dele da história. Estava perdendo a chance de dizer a ele que eu tinha vencido, não apesar dele, mas porque o fogo que ele acendeu em mim nunca tinha se apagado. A pressão moral começou a surgir de lugares que eu não esperava. Minha amiga Maria perdeu o pai. De repente, devido a um derrame no velório, ela apertou minhas mãos, com os olhos vermelhos e inchados. Pelo menos conversamos na noite anterior, ela soluçou, discutimos por causa da roupa suja, mas dissemos, eu te amo, antes de desligar. Eu tenho isso, Daniela, eu tenho esse último. Eu te amo, fui para casa e sentei no escuro da minha sala. Eu não tinha um último. Eu te amo, eu tinha um aceno frio em um cemitério. Eu tinha um Daniela, que eu cortei virando as costas. Percebi então que não estava apenas punindo-o, eu estava jogando com minha própria paz de espírito. Estava apostando que ele viveria o suficiente para que eu, eventualmente, me sentisse pronta para perdoá-lo. É a aposta mais arrogante que um ser humano pode fazer. Perto do meu 61º aniversário. Um ano atrás cheguei a um ponto de ruptura. Fui a uma papelaria e comprei um cartão simples. Tinha a foto de um pássaro em um fio. Sentei à mesa da cozinha por 3 horas com uma caneta na mão. Escrevi: querido papai. Depois risquei. Querido Roberto. Não, era frio demais. Pai, finalmente, decidi não colocar nada. Apenas comecei a escrever. Vi a Inês. Ela me disse que você perguntou sobre meus livros. Eu ainda leio e ainda escrevo. Despejei meu coração em 3 páginas. Admiti que estava com raiva. Admiti que estava machucada. Mas também admiti que sentia falta do homem que costumava descascar laranjas para mim em uma espiral longa e perfeita. Quando eu tinha 6 anos, dobrei as cartas, coloquei-as em um envelope e endirequei para a casa onde cresci. Mantive aquele envelope em cima da minha cômoda por 2 semanas. Todas as manhãs, eu olhava para ele e pensava, hoje é o dia em que vou ao correio. E todas as noites, eu voltava para casa, via um envelope ali, e pensava, farei isso amanhã. Só preciso ter certeza de que estou pronta para o que quer que aconteça depois. Eu tinha medo da rejeição dele. Tinha medo de que ele me ligasse e dissesse que era tarde demais. Tinha medo de que o homem que fora um muro por 30 anos ainda fosse um muro. Então esperei por um sinal. Esperei por um sentimento de clareza perfeita que nunca vem. Não percebi que o sinal era o próprio envelope. O sinal era o fato de eu ter 61 anos e ainda estar esperando minha vida começar. A falsa esperança veio na forma de um sonho. Sonhei que estávamos de volta àquela cozinha, e o café não estava queimado. Tinha um cheiro doce. Elle me entregou um livro de poemas e disse: eu estava errado. Acordei com um sorriso no rosto, sentindo-me mais leve do que em décadas. Peguei o envelope na cômoda. Disse ao Paulo: vou vê-lo, nem vou mandar pelo correio. Vou dirigir até lá e entregar em mãos. Senti uma descarga de adrenalina. Um senso de propósito, que me fez sentir como se tivesse 20 anos de novo. Passei a manhã me arrumando, escolhendo um vestido que parecesse profissional, mas suave. Até comprei um saquinho das balas de hortelã, que ele gostava. Eu me sentia a heroína da minha própria história.
aquela que finalmente iria diminuir. Senti como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas, quando estendi a mão para pegar as chaves do carro, o telefone no balcão da cozinha começou a tocar. Era um número que eu não reconhecia, mas o código de área era da minha cidade natal. Meu coração não disparou desta vez. Ele desacelerou, como se já soubesse o que o ar estava prestes a carregar. Atendi. Uma voz, um médico que eu não conhecia, perguntou se eu era Daniela. Ele falou naquele tom medido e clínico que as pessoas usam quando estão dando notícias que mudarão uma vida para sempre. Disse que meu pai havia sido levado para lá há 1 hora. Disse que fora o coração. Disse que eu deveria ir, mas também disse que eu deveria dirigir com cuidado, porque não havia mais motivo para pressa. A viagem para minha cidade natal foram 3 horas de um tipo diferente de silêncio. Não era o silêncio pesado e defensivo que eu construí ao longo de 40 anos. Era o silêncio oco e ecoante de um cômodo que foi esvaziado de seus móveis. Mantive o envelope menos a carta que nunca enviei, menos no banco do passageiro. Olhava para ele a cada semáforo vermelho. Esperei 40 anos para escrevê-lo e perdi o prazo por exatos 60 minutos. O tic-tac do relógio não tinha apenas parado, ele tinha se estilhaçado. Percebi então que o tempo não é um rio que continua fluindo, é uma conta bancária de onde você vem sacando sem conferir o saldo, até que um dia o cartão é recusado. Quando cheguei ao hospital, não houve drama, sem bips de monitores, sem médicos correndo, apenas um corredor silencioso e uma enfermeira que me olhou com aquela bondade cansada, que as pessoas reservam para quem chega tarde demais. Ela me conduziu a um quarto pequeno e estéril, e lá estava ele, Roberto, meu pai. Ele parecia ainda menor do que no funeral, sem a centelha da vida ou a postura rígida de seu orgulho, era apenas um amontoado de ossos e pele translúcida. Fiquei ao lado da cama, e pela primeira vez na vida, não tive medo dele. Não estava com raiva dele. Senti apenas uma exaustão profunda e esmagadora. Estendi a mão e toquei a dele. Estava fria. Não o frio de um coração ruim, mas o frio de uma história terminada. Estou aqui, pai. Sussurrei. A palavra pai soou estranha em minha boca, como um idioma que eu não falava desde a infância. Esperei por uma resposta, por um sinal, por um eu te perdoo fantasmagórico, mas não houve nada. O universo não te dá um final de filme só porque você finalmente decidiu aparecer. Ele te dá o que você conquistou, o silêncio. Percebi que minha recusa em perdoar não tinha sido um escudo. Tinha sido um veneno de ação lenta que eu mesma vinha bebendo, esperando que o machucasse. No dia seguinte, fui à casa. A casa do não espere meu apoio. Atravessar aquela porta da frente pareceu entrar em uma cápsula do tempo. Tudo é igual, mas tudo estava decadente. A cozinha, onde tivemos nossa última briga, ainda estava lá, mas o linóleo estava descascando nos cantos. O ar cheirava a poeira e a hortelã que ele usava para disfarçar o hálito. Paulo e Inês ficaram na sala, me dando espaço. Caminhei até seu pequeno escritório, o lugar onde ficavam os livros de contabilidade. Sentei-me em sua cadeira. Ela estava gasta no centro, moldada por décadas dele sentado ali, talvez pensando na filha que nunca ligou. Abri a gaveta debaixo da escrivaninha, esperando encontrar contas ou documentos fiscais. Em vez disso, encontrei uma caixa de charutos, de madeira. Minha respiração travou. Lembrei-me daquela caixa de quando eu tinha 5 anos. Ele costumava guardar seus tesouros nela, menos moedas antigas. Um relógio quebrado. Abria. Dentro havia dezenas de fotografias. Não da vida dele, mas da minha. Havia minha foto de formatura menos aquela que eu nunca enviei para ele. Havia recorte de um jornal local sobre um prêmio de literatura que ganhei aos 30 e poucos anos. Havia até uma foto borrada da Inês quando criança, tirada de longe. Minha mãe deve ter passado essas fotos para ele clandestinamente ao longo dos anos. Ele não tinha me apagado. Ele tinha sido uma testemunha silenciosa de toda a minha vida, a partir das sombras do seu próprio orgulho. E então, encontrei as cartas. Não estavam em envelopes. Eram apenas folhas de papel amarelado,
cobertas com sua letra apertada e miúda. Uma era datada de 10 anos atrás. Daniela, vi uma mulher hoje que se parecia com você. Ela carregava um livro. Eu quis perguntar o que ela estava lendo, mas lembrei que não tenho mais o direito de te perguntar isso. Outra, de 5 anos atrás. Sou um homem teimoso, Daniela, e you said, eu queria que você fosse forte, mas esqueci que a força precisa de uma casa para onde voltar. Sinto muito por não ter sabido te dizer que eu tinha orgulho. Ei, Ultima, era datada de apenas 3 semanas atrás. A letra era trêmula, quase ilegível. Não espero perdão. Só espero que um dia você fale comigo de novo. Meu coração está cansado, filha. Estou esperando a porta se abrir. Sentei-me no chão daquele escritório empoeirado e desabei. Não apenas chorei. Eu solucei com o peso de 40 anos perdidos. Percebi então que enquanto eu esperava que ele fosse a pessoa madura e pedisse desculpas, ele estivera tentando encontrar as palavras, através de uma névoa de suas próprias limitações emocionais. Éramos 2 espelhos, refletindo a mesma teimosia um no outro, até que o vidro finalmente quebrou. Passei minha vida pensando que era vítima da frieza dele, mas eu também fui a arquiteta da solidão dele. Olhei para a carta em minha mão menos aquela que eu tinha escrito para ele. Percebi que era a mesma carta que ele estivera escrevendo para mim por décadas. Estávamos dizendo a mesma coisa. Eu te vejo. Sinto sua falta. Por favor, volte. Mas nenhum de nós teve a coragem de enviar o envelope enquanto o outro ainda estava vivo para lê-lo. Agora, tenho uma casa cheia das palavras dele, e ele não tem nenhuma das minhas. Enterrei meu pai ao lado da minha mãe, 3 dias depois. Foi um serviço pequeno, não fiz um grande discurso sobre o homem maravilhoso que ele foi, porque ele era um homem complicado, e nós éramos pessoas quebradas. Mas, enquanto a terra atingia o caixão, peguei a carta que eu havia escrito menos aquela com o pássaro no fio, e a joguei na sepultura. É uma mensagem que nunca será lida, uma conversa que terminou antes mesmo de começar. Tenho 62 anos. Tenho uma filha linda, um marido amoroso e uma carreira da qual me orgulho. Mas também carrego um silêncio que nunca irá embora. As pessoas dizem que o tempo cura todas as feridas, mas isso é mentira. O tempo apenas as enterra. O perdão não é sobre a pessoa que te machucou. É sobre garantir que você não acabe, sentada em um chão empoeirado aos 62 anos, lendo cartas de um fantasma, e percebendo que ter razão foi a conquista mais solitária que você já alcançou. Vou à casa dele uma vez por mês agora. Estou consertando o linóleo que estava descascando. Estou espanando a poeira. Estou mantendo o jardim vivo. Não posso mudar os últimos 40 anos, mas posso honrar o homem que passou todo esse tempo esperando por uma porta que eu me recusei a abrir. Há algo de aterrador no jeito silencioso como o tempo escorre por entre nossos dedos. Nosso orgulho como se fosse um troféu, pensando que temos a eternidade para consertar as coisas. Mas como a Daniela aprendeu, o para sempre tem uma data de validade muito específica. Esperamos pelo pedido de desculpas perfeito, pelo momento ideal de clareza, ou que a outra pessoa dê o primeiro passo, sem perceber que enquanto esperamos, a vida está acontecendo. E então, de repente ela para. Se existe alguém na sua vida com quem você parou de falar, por causa de uma ferida antiga, uma discussão boba, ou um muro de orgulho, por favor, olhe para suas mãos. Veja quanto tempo já se passou. Será que está certo? Vale o peso do silêncio que você carregará quando essa pessoa se for? Se você estivesse no lugar da Daniela, sabendo o que diziam aquelas cartas nunca enviadas, você seria capaz de se perdoar por ter esperado tanto tempo? Você já teve algum momento em que percebeu que seu orgulho estava lhe custando algo que você nunca poderia recuperar? Eu adoraria ler o seu relato nos comentários. Vamos conversar sobre isso.